Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre autismo. Só que tá me vendo? Vídeo ok, tá tudo certo? Estão conseguindo me ouvir e me ver? Se puderem dar só um ok. Gente, hoje a live tá um pouquinho diferente. A câmera tá de pé, eu já peço desculpas. Mas hoje ela vai assim, eu tentei virar e não deu muito certo. Então, vamos lá. E eu já vou pedir também desculpa antecipada, porque se a live cair, alguma coisa assim, ficar difícil a conexão e a reconexão, eu vou reagendar para a próxima semana, tá, pessoal? Mas vamos tentar aí hoje fazer aqui dessa maneira, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Bom dia para o pessoal do Brasil, boa noite para o pessoal do Japão. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai falar sobre Asperger e autismo leve, autismo de alta funcionalidade, né? Vamos explicar um pouquinho, dar uma passeada aí por essas informações. Então, pessoal que estiver na live, se alguém puder só me dar um retorno de áudio e vídeo, porque eu não estou conseguindo. Deixa eu abaixar aqui o volume para não dar eco. Então, se alguém aí tiver, me dá só um ok, pessoal. Curtam e compartilhem a página do Portal Me, para que essas informações cheguem aí no número bacana de pessoas. Se alguém tiver dúvidas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se alguém quiser tecer algum comentário, pode estar colocando aí nos comentários, que eu não consegui ler e que a gente não conseguir conversar durante a live, eu respondo depois, tá, pessoal? Porque hoje eu tô com outro aparelho para fazer a live e aí eu não sei como é que vai ser, mas enfim, vamos lá. Bom, eu vou me apresentar. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos à live. Hoje a gente vai... Eu sou Viviane, né? Ah lá, o pessoal tá falando que a Débora... Oi, Débora, boa noite, obrigada. Aqui no Japão está ok. Ótimo, obrigada. Se o pessoal do Brasil puder me dar um retorno só do áudio, né? O vídeo, pelo jeito, tá bacana. Só se tá chegando lá. Que hoje a live começou diferente, tá? E então... Ok. Tá, Renato, obrigada. Ajudou o vídeo, áudio e vídeo, ok. Tá, então vamos lá. Bom, eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, sou psicopedagoga, pedagoga, trabalho aqui no Japão vai fazer uns 3 anos, com crianças e adolescentes com dificuldades, transtornos e distúrbios de aprendizagem, tá? Então, a gente tá fazendo uma live aí sobre TEA, mas é num sentido global e geral. Luna, tá tudo ótimo aqui no Japão? Ótimo, obrigada por tudo, pessoal, que agora a gente vai continuar, tá? Então, vamos lá. Bom, apresentações feitas, vou começar a falar um pouquinho sobre o Asperger e sobre o autismo leve, o autismo de alta funcionalidade. Porque assim, eu sempre comento com vocês que a gente tem um parâmetro, né, que nos orienta a saber o diagnóstico das crianças, dos adolescentes, que é o DSM-5, que eu já falei deles em algumas outras lives, né, que ele traz aí uma junção de informações sobre como os médicos, os pediatras, os neuropediatras, os psiquiatras, enfim, né? Todo mundo da área da saúde, lembrando sempre que laudo quem faz é médico, ok? A equipe de terapeuta não emite laudo, tá? A gente trata as questões de déficit de atenção. A Débora, né, tá colocando déficit de atenção, são tantas dúvidas. Sim, tem bastante também, né? De atenção, TDA, TDAH, tem tantas outras dúvidas que existem. Gente, vocês estão me vendo direito? Estão ouvindo, quer dizer? Não sei se tá dando pra
pra ouvir. Porque hoje a gente realmente tô gente, pessoal, se a live cair, tá? Ou se eu tiver algum problema de transmissão, eu vou deixar pra próxima terça-feira, ok? Então, se tiver algum problema aí no decorrer da live, eu já tô agendando pra próxima terça, tá? No mesmo horário. E aí, se cair, interromper, eu volto na semana que vem. Mas vamos lá. Então, existem esse DSM-5, né, que é um local onde a gente busca aí as informações e aí vem lá o CID e tal, e aí vem lá falando o que são essas doenças, né? Se são doenças mentais, se é uma esquizofrenia infantil, se é um transtorno de déficit e hiperatividade. Tá ok, pessoal. Tá tudo em ordem, né? Vocês vão ouvir uns plim aí, gente, mas é que eu ainda não me acertei com esse novo aparelho, tá? Mas as próximas vão se ajeitar. Voltando lá pro DSM-5, que nos orienta, né, em relação ao que é o transtorno, o que é o distúrbio e o que tem ali em relação à dificuldade desse indivíduo, né, criança, adolescente, seja adulto, né, seja quem for. E aí a gente tem a questão do Asperger, que até então era considerado como síndrome de Asperger, né? Ele não tinha essa denominação de transtorno, né, do espectro autista, até porque essa nova sigla do TEA, ela veio para abranger o Asperger. E assim, acabou indo todo mundo pro mesmo guarda-chuva, que é o que o autismo é, né? É um guarda-chuva onde tá todo mundo, as crianças e adolescentes estão ali embaixo, cada um na sua especificidade, né? Cada um com as suas... às vezes tem comorbidade, às vezes tem deficiência intelectual, mas não tem prejuízo em outras áreas, e aí às vezes tem. Então, é um pouquinho de cada coisa. E aí eles resolveram juntar tudo e colocaram todo mundo aí dentro do transtorno do espectro autista. Até então, até um período, na verdade, ele começou a entrar dentro do DSM-5 a partir de 94, se eu não me engane, né? A partir de 1994 ele entrou como o transtorno do espectro autismo. Então, ele que englobou, que pegou as crianças consideradas com a síndrome de Asperger e chegou lá e falou, todo mundo tem autismo, né? E aí, se vocês quiserem pesquisar sobre Hans Asperger, vocês vão descobrir o porquê do nome da síndrome, porque é o sobrenome dele, né? Surgiu lá na época do DSM-4, e aí foi tendo um monte de atualização dos nomes que se davam a todas essas doenças mentais, e aí foram, né, os estudiosos foram lá refazendo, e aí no fim chegou aí, a partir de 94, eles, vamos dizer assim, pegaram a síndrome de Asperger e jogaram dentro do espectro, tá? Existem algumas especificidades, algumas coisas que são muito diferentes, né? Entre as crianças com o Asperger e o autismo leve ou o autismo de alta funcionalidade, que isso tem surgido muito, né, na fala entre profissionais, entre cientistas, entre neurocientistas. Então, tá se usando muito essa questão do autismo de alta funcionalidade, porque as características são bem leves e elas são bem próximas ao que a gente, né, ao que a gente não, mas ao que consideram como normal, vamos dizer assim, né? Dentro da normalidade, ou que se espera de um cérebro que não tem nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de distúrbio ou nenhum tipo de dificuldade. Então, eles pegam aí essa margem e aí fazem, daqui para cá você é considerado com tal transtorno, ou com tal distúrbio, de acordo com o que você apresenta e o que o médico avalia. E aí, dentro disso, a gente teve o Asperger, né? Como eu falei do Hans, e aí veio o DSM-4, caiu, e o DSM-5 chegou e pegou essa turma aí. E aí, agora em 2022, a gente vai ter uma atualização do CID, né? Que é aquele Cadastro Internacional de Doenças, que a partir de 2022, ele vai... O Asperger, né? Também vai entrar lá no CID-11.
Então, ele vai ter lá a sua numeração, né, também, e aí lá dentro dessa especificação também tem um monte de outras questões, porque aí a gente tem a criança, o adolescente é um indivíduo Asperger que tem alguma questão de comportamento ou que tem alguma comorbidade junta, então às vezes ela vai dar uma variada aí nesse meio de caminho. Mas isso que tudo que eu tô falando é mais para saber em relação a números, né? A saber, porque se eu preciso, de repente, conseguir um benefício, eu preciso de um laudo, né? Isso, tanto aqui no Japão quanto lá no Brasil, para a gente solicitar esse tipo de benefício ou qualquer recurso que a gente receba do governo, a gente tem que ter um laudo, né? E aí esse laudo, ele tem que seguir um parâmetro e uma numeração. E aí esses documentos que eu falei para vocês são os documentos que validam, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá. Como que a gente pode saber, identificar, entender a diferença de um para o outro, né? Por que que o Asperger caiu em desuso, a gente explicou, mas por que é tão difícil a gente conseguir saber a diferença de um para o outro? Bom, existem algumas características da criança que tem o Asperger, o autismo de alta finalidade, ou o alta funcionalidade ou autismo leve, né, que às vezes também é considerado como um autismo leve. O que a gente pode olhar mais assim, que nos chama um pouco mais de atenção, é a questão do QI, né? A inteligência, o coeficiente de inteligência, que dentro das crianças que estão fazem parte, vamos dizer assim, né, mais para esse lado desse autismo mais funcional, de alta funcionalidade, não há um prejuízo em relação ao QI. Então, a inteligência dessa criança, ela é preservada, ela é boa e, por vezes, acaba sendo acima da média quando essa criança tem um interesse que faz ela ter o que a gente chama de hiperfoco, tá? E aí, dentro do autismo leve, é um pouquinho diferente nessa questão. Às vezes, a criança é até funcional, mas, por exemplo, tem um DI aí, tem uma deficiência intelectual, mesmo que baixa, tá? Então, dentro do autismo leve, existe uma mediação, existe uma medida dessa inteligência, e às vezes ela é um pouco mais baixa, né? Por vezes ela é mais baixa, ou ela é mediana, ou ela é mais baixa do que aquele padrão lá que eles consideram para avaliar o QI da pessoa, tá? Então, o QI do ser humano é avaliado por esse método aí fala se ele tá baixo, se ele tá médio, ou se ele tá acima. Tá? Então tem essas questões aí. E aí, dentro do Asperger, ele geralmente está acima, tá? Então, quando vai fazer o teste de inteligência, ele tá acima. O autista leve, ele tá entre o meio e para baixo, assim, né? Do que é considerado bom, super bom. O diagnóstico das crianças que estão passando aí por que tem, né, essa identificação como Asperger, é diferente porque os pais conseguem perceber com um pouco mais tempo de vida. Então, enquanto as crianças com autismo leve já apresentam comportamento estereotipado, já apresenta restrição de fala, já apresenta ausência de olhar, né? Já apresenta algumas outras questões não tão fortes, mas que já apresentam, né? A partir de 1 ano e meio ali. Dentro das crianças com Asperger, ela demora um pouco mais. Então, a criança às vezes vem com um desenvolvimento bacana, normal, e aí dificilmente os pais conseguem perceber logo tão novinho, vamos dizer assim, né? Porque o diagnóstico geralmente das crianças com o autismo leve, a partir dos 18 meses, 1 ano e meio, a gente também já consegue identificar algumas questões. Então, a mãe olha, observa, vê que tem alguma coisa que não está de acordo, mas não sabe muito o que. No Asperger, ela passa esse período. Né? No Asperger, ele vai até 2 anos e 6 meses, assim, e 2 anos e 3 anos, assim, mais ou menos, e não percebe muito, né? Aí, quando chega para uma avaliação, né, com o pediatra, com o neuropediatra, e aí busca-se uma intervenção
para essas crianças. E nas anamneses que a gente acaba fazendo com os pais, quando a gente vai puxar as informações, de como que era, como foi a infância, como foi a gravidez, tal, e aí a gente consegue colher um pouco mais de informação, a gente chega aí, geralmente, até uns 2 anos e meio, 2 anos e meio, não veio no desenvolvimento normal, fala, né, conversa tudo, a gente nunca percebeu nada de diferente. E aí até os 3 aninhos sente uma diferença, tá? Mas aí, assim, as estereotipias dentro do Asperger, elas são muito menores, tá? Do que das crianças com autismo leve. As crianças dentro do autismo leve, a gente percebe que existem os movimentos da estereotipia. Mas dentro do é muito leve, né? Dá pra gente meio que assim, é uma mania. Tem uma que fala assim, mas ele tem toque, né? E aí não, né, faz parte do Asperger essa questão da mania, essa questão da repetição, não tanto aflorada quanto as crianças dentro do autismo, né, do autismo, mesmo que seja do autismo leve, mas existe também. Então, assim, por vezes, deixa os pais muito confusos, né? Tem mães que falam assim, quando chega, né, pra fazer as terapias, fala assim, tem hora que eu não sei se, né, ela é normal ou se ela se faz, e aí, porque ela é muito inteligente para muitas coisas, isso é uma fala muito comum, ela é muito inteligente para muitas coisas, e para algumas coisas faz que não entende, ou faz que não me ouviu, e aí a mãe, os pais ficam perdidos, não saber como lidar. Porque quando a gente tá com as crianças dentro do espectro, e aí eles estão no grau B, eles estão no grau A, e aí a gente consegue olhar e meio que, né, determinar mais ou menos como é o funcionamento, o que esperar ou não em relação a esses níveis, é uma coisa. Agora as crianças dentro do autismo leve, é um pouco mais difícil, até a gente conseguir olhar e falar, nossa, não é, tá, não tá, como é que tá essa funcionalidade, até que ponto essa criança consegue ser funcional, o que ela consegue fazer sozinha e o que ela precisa de ajuda. Então, eu falo que o autismo leve, ele é um pouco mais difícil até a gente conseguir trabalhar, porque às vezes a gente se programa, de repente a gente faz um plano terapêutico, a gente elabora, lógico, faz anamnese com os pais, tem o primeiro contato com a criança entra pra terapia, a gente começa a fazer as atividades que a gente, né, que o terapeuta programou, e aí a gente começa a aplicar para as crianças dentro do autismo leve e dentro do Asperger também. E aí a gente vê que às vezes ele tá além, às vezes aquilo que a gente achava que seria tranquilo e fácil deles fazerem e deles desenvolverem, dá uma travada, mas não pela questão da inteligência, tá? Porque eles têm sim, quando não tem o DI, né? O autismo leve, quando não tem essa questão do DI muito forte, eles até conseguem te responder, eles dão as respostas corretas, quando a gente vai tabular, tá sempre ali em média ou acima da média, né? Então, no caso das crianças com Asperger, não há prejuízo de fala, então eles conversam com a gente de igual, assim, né? Diria que, às vezes, até com um linguajar muito melhor, muito mais desenvolvido. Eu atendo a crianças e adolescentes que, assim, tem uma fala que você fala, não, você ouviu isso, né? Que palavra é essa? Então, eles têm uma robustez na fala, as crianças, os adolescentes dentro do Asperger, eles têm uma fala muito bem elaborada, né? Eles conversam muito bem e de muitos assuntos, apesar de que geralmente eles têm sempre um assunto de interesse, e quando ele vai estudar aquilo, ele vai muito bem naquilo, né? Porque aí ele usa todo esse movimento cerebral aí para destrinchar o conteúdo que ele tem ali, né? E só que toda essa inteligência, vamos dizer assim, dentro do Asperger, ela traz como uma barreira, mais ou menos, como se fosse uma barreira social. Eles têm um pouco de... Eles não chegam muito, assim, às vezes com criança da mesma idade, ou às vezes adolescente com a mesma idade, então... existe aí uma questão de um pequeno prejuízo, vamos dizer, nesse sentido, né?
da interação, apesar de que sim, eles interagem super bem, e é uma linha muito tênue, né, de novo, entre o que é tido como normal e as crianças que estão dentro aí da questão do Asperger. Então é muito difícil, é uma linha muito difícil da gente conseguir separar uma da outra, né? Mas é possível, a gente faz alguns trabalhos de intervenção e a gente vem melhorando muito essas questões, né? Algumas crianças possuem a ecolalia, então, que é, na verdade, a repetição da fala, né? Eu atendo criança Asperger, adolescentes, que tem a questão da ecolalia de fala. Manias não tem muitas, né? Que não são estereotipias, acabam sendo manias mesmo, comportamentos, né? Mas que acaba apresentando mais a questão da fala, porque aí também entra a questão da ansiedade, e aí vem toda essa desorganização cerebral, e aí a criança, o adolescente acaba se atrapalhando também, né? Oi, Daniele, boa noite. Daniele Murakami, eu tenho 2 filhos, B1 e B2, mas a mais velha é muito visão, mas eu não entendi muito visão. Os 2 foram diagnosticados, foi aqui no Japão, Daniele, você sabe me dizer se os diagnósticos vieram daqui, né? Pela nomenclatura B1 e B2, sim. Né? Lá no Brasil a gente utiliza outras, né? Agora deu uma mudada, mas enfim. Não subiu o resto da sua mensagem para mim. Mas a Daniela deve perceber, né? Deve dar uma sentida na diferença, porque existem a classificação da classificação aqui, né? Então aqui tem o B1 e o B2, né? Então eles fizeram. Porque assim, é muito difícil realmente. Né? É muito difícil a gente chegar num diagnóstico preciso para poder enquadrá-los em alguma caixinha, né? Vamos dizer assim, né? Em algum parâmetro que a gente precisa seguir, apesar de que a gente precisa seguir. Mas existem aí as prefeituras, aqui no caso do Japão, né, que fazem, junto com o laudo médico, fazem a avaliação com as assistentes social, e aí eles fazem todo um laudo, aí é um calhamaço de informação, de testes, pelo menos aqui no Japão, né, na região que eu trabalho, eu sei que é um calhamaço de testes aí, de informações que eles acabam fazendo para chegar e diagnosticar alguma dessas questões e liberar para que as crianças façam terapia, né? Então eu sei que aqui no Japão é mais ou menos dessa forma que as coisas seguem, né? E aí, tido esses documentos, as crianças iniciam. Agora voltando lá para as crianças que são consideradas Asperger. Então, uma das diferenças que mais a gente percebe é a questão da inteligência, né? O coeficiente intelectual deles realmente é muito bom. Eles têm a questão do hiperfoco, tá? Eles são verbais, então eles falam bastante, né? Eles conversam muito, os assuntos vêm e vão, assim, numa velocidade. Eles estão falando de uma coisa, dali a 2 segundos, eles não terminam nem a frase, eles já estão falando de outro assunto. Então, assim, eles conversam muito e sobre tudo, claro, se é algo que chama a atenção deles, que eles têm uma atenção maior, eles vão com todo esse foco aí para aquela questão que eles querem falar, ou que eles querem conhecer. Então, se de repente eles assistiram alguma coisa no YouTube, se eles viram alguma informação que aquilo chamou a atenção deles, eles vão atrás. Tá? Eles vão muito atrás para saber tudo sobre aquilo, e aí eles geralmente gostam de falar sobre aquilo. E aí tem alguns pais que falam, mas ele é muito repetitivo, ele fala da mesma coisa o dia inteiro se deixar, né? E aí assim, faz parte, né? Eu falo para os pais, ouça, né? Eles estão ali, eles tiveram um empenho todo para fazer todo esse estudo, toda essa elaboração, e aí eles querem trazer essas informações, né? A Daniela tá falando que a minha filha estudou na escola normal e agora está na especial. Aqui no Japão a gente tem muito disso também, né? Algumas crianças entram na sala, às vezes até da sala, né? A sala regular, e aí frequentam algumas aulas na sala especial. Então, dependendo da aula, vai para a sala especial, e dependendo da aula, fica na sala regular. E aqui a gente tem essa diferença de escola normal
e escola especial. E aí também vai muito da equipe gestora, da equipe de professores. A escola geralmente conversa com os pais antes, né, Daniela? Acho que há uma conversa com vocês sobre essa mudança, essa saída da escola normal e entrada na escola especial, porque aí são estruturas diferentes, são prédios diferentes, são lugares diferentes, né? Então não é só uma sala que muda, realmente são endereços diferentes, então isso tudo tem que ser muito bem conversado com os pais, tem que ser muito bem orientado antes de tomar antes de concordar, vamos dizer assim, com essa mudança das crianças, tá? Mas acontece, aqui no Japão a gente tem muito nessas situações, Daniela, e tem outras mães que também passam mais ou menos pela mesma questão. Bom, então, a Daniela tá falando, né, que ela estudou no normal por 6 anos. E agora no Chogaku, né, essa mudança aí que agora tem a partir de abril, né, gente? Acho que é a partir de abril que começa, né? A partir de estudou na normal por 6 anos e agora no Chogaku a mãe optou para especial. Sim, porque assim, os conteúdos vão mudando, né? O conteúdo escolar do Japão, ele muda, né? No Shogaku é um, no Chugaku é outro, e aí já vem um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, essa questão escolar, essa questão pedagógica, essa questão de conteúdo, realmente dá uma mudada sim, né? E aí alguns pais são orientados, e aí tem essa opção, né? É a opção dos pais de fazer essa mudança para sala ou para escola mesmo especial. E aí realmente cabe à família, aos pais a saberem a que caminho vão andar. É claro que se tiver orientação, se conseguir buscar uma ajuda de especialista, fica mais fácil também, né? E a gente tá aqui para isso, viu, pessoal? Para orientar vocês, ajudar aí a comunidade no que precisa em relação ao desenvolvimento de crianças. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem aí me procurar, que eu faço essas orientações sim aos pais, tá? Só mandar mail aí que a gente vai conversando, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho da rotina, né? Como que o Asperger e o autismo leve seguem em relação à rotina. Ambos se dão muito bem. A gente vai fazer uma live mais pra frente para falar sobre rotina no autismo. Então, quem estiver acompanhando as lives aí vai ter todas as datas nas próximas semanas. E aí, dentro da rotina, a gente vai explicar, vou trazer alguns exemplos de rotina, alguns modelos para vocês verem como que funciona, né? Mas entre o Asperger e o autismo leve, a rotina ela é muito bem aceita, vamos dizer assim, para os dois, né? Quando a gente trabalha a questão da rotina com a criança Asperger e com a criança dentro do autismo leve, ela entende muito bem esse processo do dia, da semana, do mês, ou de uma rotina escolar, né? Uma rotina para casa, uma rotina para escola, uma rotina para passeio, uma rotina para festa, uma rotina para tudo. Né? Então, ambos aí é uma questão que também dá muito certo, é a rotina para os dois, tá? Como eu falei que existe o superfoco, né? O autofoco, o superfoco dentro do Asperger, no autismo às vezes a gente tem um pouco de foco na questão da atenção. Nem tudo chama atenção da criança dentro do autismo leve, né? Então tem coisas que a gente tem que meio que tá ali, às vezes se a gente estiver alfabetizando ou se a gente estiver num processo de construção de aprendizado, a gente tem que dar uma mudada aí na forma de atividade para que a gente consiga trazer esse foco dele para dentro da atividade, né? E aí já no Asperger eles já têm um foco um pouco maior, eles conseguem ter uma atenção mais desenvolvida, né? Eles têm uma questão de memória ótima, aí eu vou falar de memória também. A memória das crianças, né, do Asperger é ótima, eles lembram de muita coisa. A memória aliada à ecolalia faz com que eles, por exemplo, assistam um vídeo no YouTube e toda a sequência que foi falada nesse vídeo do YouTube, após a criança assistir por uma única vez, ou adolescente, assistir por uma única vez, a capacidade cerebral dessa criança de repetir exatamente o que foi falado no vídeo, né, é inacreditável. Então, assim, eles falam exatamente o que eles ouviram,
com a mesma entonação, do mesmo jeito, e se for, não precisa ser no YouTube, a gente pode fazer isso na questão da televisão também, até os comerciais, eles conseguem lembrar o que foi falado no comercial, o que foi falado na televisão, então eles têm uma capacidade de memória, de memorização muito superior, né? É muito grande. Então aí a gente pode perceber também que meu filho memoriza bastante, ele né, sabe um monte de coisa. Geralmente quando o assunto é mais específico, né? Porque aí ele joga esse seu hiperfoco pra lá. E aí decora tudo, decora nome de cidade, decora marca de carro, enfim, aquilo que for de interesse dele, ele tem uma capacidade extrema de decorar algo sobre esses temas, né? E aí, dentro do autismo leve, se tiver um prejuízo, né, de deficiência intelectual e esse prejuízo for um pouco mais maior, um pouco mais grave, já fica comprometido a questão de atenção, de concentração, de memória, né? São algumas habilidades cognitivas que ficam um pouco mais prejudicadas. Tá? Então, assim, a gente tem algumas dessas diferenças, né? Dentro do Asperger, a gente tem uma fala boa, uma fala tida como normal, uma fala às vezes até mais rebuscada, com um vocabulário muito rico, um vocabulário muito bom, e dentro do autismo leve já nem tanto, né? A fala já é um pouquinho mais difícil, o vocabulário já é um pouco mais limitado, então ela não tem tanta questão de uma elaboração de fala, né, como dentro do Asperger. Ele também, a criança também não tem muita relação, assim, né, de querer brincar, de fazer o jogo do faz de conta, de entender algumas situações que pra gente é tida, né, normal, e pra eles tem uma dificuldade muito de entender o que tá se querendo dizer. Tá? E aí, geralmente, as queixas dos pais dentro do autismo leve é essa questão do atraso da linguagem, né? Dentro do Asperger não existe, tá? E dentro do autismo leve existe o atraso, as crianças demoram um pouco mais para falar, e aí os pais acabam percebendo que a gente tem, que existe alguma questão aí com essa criança e dentro do desenvolvimento dele, tá? Dentro do Asperger existe aí um envolvimento em relação a alguma coisa que desperta muito interesse, e aí já dentro do... Também, né, pessoal? Tô vendo aqui. E aí já dentro do autismo leve não existe, por vezes, um interesse extremamente específico, né? Então, a gente tem que ir introduzindo algumas atividades, a gente terapeuta, tá? E os pais também, tem que introduzir, trazer um leque de informações para que ele descubra novos interesses e para que ele consiga despertar. Dentro do Asperger, ele meio que se direciona só para aquilo, né? E aí ele vai aprender tudo em relação àquilo, mas a gente também precisa mostrar para eles que existem sim outros assuntos que também podem ser relevantes, né? Então, dentro tanto do Asperger quanto do autismo leve, a gente precisa fazer uma dosagem e uma intervenção terapêutica que a gente consiga aí chegar nos dois, tá? Tanto em um quanto o outro, tá? Bom, como eu falei da ecolalia, tanto o Asperger apresenta como o autismo leve também, tá? Então, os dois apresentam a questão da ecolalia da fala. Uns vêm com reprodução de frases e falas mais intensas, justamente por causa do hiperfoco, por causa da memória, né? E o outro não, né? O outro são palavras mais isoladas, então a gente consegue perceber um pouco mais a diferença entre o autismo leve, se tem DI ou não, e as crianças dentro do Asperger, tá? A Daniela tá falando assim, então eu acho que a mais velha é autismo leve, que é o meu. A menor já fala de tudo. O menor já fala de tudo. Muito provavelmente, né? Você, com essas diferenças entre um e outro, dá pra gente ter uma ideia, né? Do que mais ou menos, onde cada um ali está no momento dando uma passeada, vamos dizer assim, né? Lembrando sempre, gente, que as intervenções terapêuticas, que todo o processo que é feito
que seja precoce, né? Quanto mais cedinho, melhor. Então, quanto mais novinha essa criança puder fazer essas atividades, essa intervenção, melhor é, porque ela vai ter uma gama maior de aprendizado, né? Ela vai ter um leque maior de desenvolvimento. Então, quanto mais cedo a gente conseguir introduzir essas crianças dentro desses processos de terapia, melhor é. Então, quanto mais cedo tiver contato aos profissionais, mais fácil vai ser para essa criança se desenvolver de uma maneira adequada, né? Ou dentro do esperado, que é o que a gente busca dentro das terapias, no processo que a gente faz com as crianças, tá? A linguagem entre os dois. Então, a linguagem do Asperger e a linguagem do TEA, né? A gente falou mais um pouquinho um pouquinho sobre isso. Então, também é um ponto, Daniele, que a gente consegue identificar, né? Você falou que o menor já fala de tudo. Então, existem alguns diferenciais, tá? Que são poucos, mas que fazem sim a diferença, né, pra gente entender entre o autismo leve, né, e a criança dentro do que até então era considerado síndrome de Asperger, tá? Esse termo caiu em desuso, vamos dizer assim, porque agora tá todo mundo junto no mesmo canto, né? Então, todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, hoje a gente fala tudo como sendo o autismo. Porém, existem essas divisões, assim como a Daniela falou do B1 do B2, que é o que aqui a gente tem, tá? Bom, então assim, feito a gente conseguindo diferenciar algumas dessas questões, a gente consegue realizar uma atividade ou um planejamento mais adequado. Então, os pais conseguem entender que, como eu falei, né, não é birra, não é que o adolescente ou o adulto faz que é de propósito ou alguma coisa nesse sentido, né? Como as crianças com Asperger, os adolescentes, eles não têm muita... Existe a interação, tá? Nos dois casos. Eles conseguem, sim, né, realizar uma interação, eles conseguem ter contato, eles conseguem, né, a fala um pouco, né, no caso do autismo leve, a fala acaba sendo um pouco funcional. A gente consegue aí trabalhar muitas das questões das crianças que estão em outros quadros do autismo não consegue trabalhar. Com eles a gente consegue trabalhar muito para desenvolver muito melhor e muito mais rápido, mas ambos têm essa questão do social, né? Então, as crianças dentro do Asperger, eles têm um comportamento que, assim, não é inadequado, né? Mas que às vezes deixa as mães sem saber o que fazer. E aí elas chegam na terapia arrancando os cabelos da cabeça, né? E porque, olha, fez isso na reunião da escola, ou teve um teatro e ela fez isso, ou no passeio da escola ela fez tal coisa, ou porque foi na igreja e teve tal comportamento. Então, assim, eles não têm muito noção do social, vamos dizer assim, né? Eles não têm muito filtro, então saem falando, e aí como eles têm uma linguagem muito, né, um linguajar muito rebuscado, falam muito bem, às vezes falam algumas coisas que, assim, pra gente é meio rude, é meio grosseiro, mas pra eles é a palavra que se determina tal ação, né? E como a gente tem esse filtro social, a gente tem o freio inibitório, né? A gente tem toda essa questão que nos impede de sair falando o que a gente acha que tem que falar, eles ficam meio que aquém desse sentido. Então acabam saindo falando aí um monte de coisa e aí deixa a família e as mães aí muito sem graça nesse sentido do que eles saem falando. Mas assim, faz parte, né? Faz parte do processo deles. Eu acho que a gente fazendo um trabalho bacana, com uma equipe bacana, com terapeuta, com psicólogo, com psicopedagogo, com profissionais da área, consegue sim tá trazendo muita bagagem para que as crianças consigam se entender e entender o que está acontecendo ali. E aí, com essas informações, a família também consegue se planejar, se organizar e se reorganizar. Tá, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Na próxima semana, não na outra, a gente vai voltar aqui para falar
ainda mais um pouco sobre o autismo. Então a gente está nessa série aí que tá vindo desde janeiro. Então eu peço para vocês para curtirem, compartilharem a página do Portal Me. Quem ainda não curtiu, dá um joinha, curte e compartilha a minha página NeuroKids. Se alguém quiser falar comigo, quiser entrar em contato, quiser tirar qualquer dúvida sobre desenvolvimento de criança, sobre desenvolvimento infantil, questão escolar, distúrbio, transtorno, dificuldade de aprendizagem, dúvida em qualquer que seja nesse sentido, em relação ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, vocês podem entrar em contato comigo, sim, que eu vou estar respondendo cada um de vocês, ok? O pessoal que participou da live, obrigada, sejam todos bem-vindos aí de novo, obrigada aí pela participação. Na próxima terça, não nessa, na outra, nós estaremos aqui também para falar um pouco, continuar aí essa série de autismo. Então, pessoal, curta e compartilha, obrigado ao pessoal do Portal Me pela oportunidade e em breve a gente tá aí para conversar de novo, ok? Obrigado, bom dia, pessoal do Brasil, boa noite, pessoal do Japão e até a próxima!